Metrópole Entrevista. Nós temos o prazer e a honra de receber hoje agora, aqui ao vivo no estúdio, um médico, pesquisador, neuropsiquiatra, cosmólogo, autodidata, compositor também, um grande homem, um grande sábio, Ricardo Schecker Chemas. Boa noite, professor. Como vai? Boa noite, James. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Você nasceu em São Paulo, mas mora na Bahia há bastante tempo. Há muitos anos, Como é que começou esta relação, Ricardo Chemas, Bahia? Foi desde a infância? Desde a infância. Eu nasci em São Paulo, mas vim logo para cá. Uhum. Logo em seguida. E aí virou baiano. Terminei ficando aqui. E o seu interesse por essas áreas do conhecimento, assim, da neuropsiquiatria, do cérebro humano, de entender o funcionamento Desde de tudo, cedo, desde a minha infância e juventude, adolescência, que eu já era ligado nessas coisas. Na biologia, na teoria da evolução, eu já estudava e já pesquisava, não é? Eu sei que, assim, por um motivo até ético, talvez, já que o senhor é membro da Mensa, né, que elabora os testes de QI e tudo isso, o senhor talvez não vai dizer qual é o seu QI, mas é um QI muito elevado. E a minha pergunta, na verdade, é a seguinte: isso foi percebido desde cedo pelos seus pais, por exemplo? Sim. Havia uma diferença no menino Ricardo? Havia. Uhum. As pessoas percebiam na escola também, em casa. Uhum. Meus interesses múltiplos, o aprofundamento nas coisas, isso tudo foi percebido desde cedo, não é? Uhum. E ajudou a encaminhar a sua dedicação a esse tipo de estudo, de conhecimento? Sem dúvida, mas tudo tem dois lados, né? Um outro lado também é que eu era muito diferente do bando, né? Uhum. Então, as crianças são meio cruéis nesse sentido, elas não perdoam a diferença. Uhum. O senhor era meio nerd, você era considerado um nerd. Eu sofri bullying por isso, então tem o outro lado da história também. Sim, mas falando do lado bom, não, eu queria saber uma coisa. Eu citei aqui o senhor esses dias, assim, mal e porcamente, como me ocorre, como eu lembrei, mas o senhor me deu uma vez uma explicação, me pareceu muito rica, instigante, sobre a organização, a composição do cérebro humano. Uma entidade única feita de 3 partes. Sim. Queria que o senhor falasse isso um pouco para os nossos ouvintes. O cérebro humano ele tem uma história, né? Uma história de evolução. Uhum. O cérebro começa bem cedo nos peixes, depois nos anfíbios, nos répteis, e ele vai crescendo por adição de partes, né? Partes cada vez mais complexas. Sobre o cérebro réptil veio o cérebro mamífero, e sobre o cérebro mamífero veio o cérebro primata, o neocórtex. Então, essas são as divisões do cérebro. O tronco cerebral, que é o cérebro reptiliano, depois o cérebro mamífero e, por último, o cérebro primata. Cada um deles administrando funções específicas, né? O cérebro réptil administrando sobrevivência como instinto de posse, de preservação, de sexualidade, caça, território. O cérebro mamífero lidando com as emoções gregárias, com as emoções de grupo. E o neocórtex com as nossas funções mais abstratas, né? Como raciocínio, pensamento, cálculo. Isso vem com o cérebro primata. E isso explicaria que algumas pessoas que no trato cotidiano social são tão razoáveis e comedidas até em relação, por exemplo, à vida amorosa, tem às vezes atitudes destemperadas e inexplicáveis. Você fala assim, aquela pessoa é tão legal, mas com a esposa é péssimo. Sim, e na hora que você mexe nos instintos fundamentais, como sexualidade, posse, aparecem os lados mais primitivos do cérebro, né? E o indivíduo que lida com filosofia, ele não é necessariamente
bem aparelhado para lidar com essas partes primitivas do cérebro, e acontecem as contradições, não é? A gente está conversando com o Dr. Ricardo Schemas, médico, neuropsiquiatra e pesquisador. A gente vai falar um pouco agora da pandemia, do efeito que isso teve ou pode ter na configuração mental da média das pessoas, assim, das comunidades. A gente houve uma especulação até de que a pandemia pudesse tornar o ser humano melhor, porque vendo o nosso tamanho real diante da vida, né, que as nossas convenções sociais não são tudo, ao contrário, elas estão sujeitas a se espatifar de repente por uma determinação Sim. que não é nossa, nos tornasse melhor. Isso não se confirmou até então. Ao contrário, apareceram mais, parece, talvez neuroses, as pessoas estão mais ansiosas e tal. Como é que o senhor explica isso do ponto de vista da ciência? A humanidade já passou por vários períodos de hecatombes por epidemias, né? A mais famosa foi a peste negra na Idade Média, no século XIV, que dizimou mais da metade da população da Europa por causa da pulga transmitida pelo rato que inoculava os seres humanos com o bacilo da peste, o Pasteurella pestis. Isso foi uma mortandade sem limites. Houve a gripe espanhola no início do século XX, que também levou 15 milhões de pessoas do mundo, né? E a humanidade já passou por isso repetidas vezes, e nem por isso saiu melhor de caráter do que já era, ou do que não possuía, não é? Os seres humanos têm dificuldade em aprender. O que a pandemia ensinou é a solidariedade, né? Os seres humanos têm que se juntar para se ajudar, e mesmo assim tem gente que está pensando que a pandemia é só uma categorização abstrata, que ela pode ser impedida por decreto governamental, por exemplo. E isso não existe. Então as pessoas devem continuar a usar máscara, devem continuar a usar as medidas de proteção, porque a pandemia está aí. Ela não desapareceu, nem vai desaparecer por decisões políticas. A gente ainda vai levar alguns anos com ela. Falando de otimismo, há bastante tempo já, assim, talvez mais de 10 anos, eu perguntei ao senhor, o senhor é otimista em relação ao futuro do Brasil? O senhor disse que não, que como cientista não era possível ser otimista em relação ao futuro de um país que dá tanta importância, por exemplo, ao Big Brother. O senhor citou esse programa especificamente. E hoje, o que é que mudou, o que é que não mudou? Minha opinião é a mesma. O Brasil é um país que eu não vejo solvência para ele, não vejo solução. Os políticos têm um nível baixíssimo, o país está administrado por políticos de caráter duvidoso, o próprio Supremo Tribunal é feito de pessoas com caráter duvidoso. Então eu não vejo esperança possível. Querer ser otimista é ser, na realidade, burro frente à realidade nacional. Não é? Porque é um problema que afeta a população como um todo, não somente os políticos. Os políticos são uma expressão do que o povo é. O povo coloca os políticos lá em cima, de acordo com sua própria índole. Então eu não vejo saída possível para o Brasil. O Brasil desprioriza educação e ciência e prioriza futebol e outras coisas que são completamente inúteis. O senhor não gostava de jogar bola não quando era pequeno? Fala na parte do bullying que o senhor sofria por ser diferente do bando. Uma das coisas era essa, eu não gostava de jogar futebol. Não era perdoado por isso, né? Não. Mas não gostava de nenhuma dessas atividades mais comuns de menino, assim? Não se dava bem com nada disso? Não, eu me lembro de eu já nos meus tenros anos de infância, eu gostava de ir em terrenos baldios, colecionar insetos e pesquisar sobre as plantas e os animais. Eu já era assim, todo voltado para a ciência desde pequeno. E o senhor tem uma terapêutica, digamos assim, que não é convencional. O senhor
foi um pioneiro da homeopatia entre nós, e o diagnóstico através dos sonhos, do relato dos sonhos, a identificação assim, de elementos que podem, intoxicando o sujeito, levar a determinadas patologias. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua atividade propriamente médica, clínica. Pois não, a questão dos sonhos, ela é bem interessante. A gente sabe que os sonhos da gente revelam aspectos interessantes do inconsciente. Mas, além disso, eles também revelam traços das substâncias com as quais a gente entra em contato durante a vida. Então, existem tabelas mostrando as substâncias e relatando sonhos de pessoas que foram intoxicadas com essas substâncias. E, através dessas tabelas, se pode correlacionar os sonhos espontâneos dos pacientes, que, por sua vez, aí podem ser medicados com medicação homeopática, usando aquelas mesmas substâncias que num sujeito sadio provocam esses mesmos tipos de sonhos. Inteligente, né? Interessante. Agora, o pessoal está com medo. Algumas pessoas, o Brasil tem uma tradição de vacinação rica, assim, a gente não tem muita resistência a isso. O próprio governo militar, nos anos 70, fez muita campanha pró-vacina e pegou. O brasileiro toma vacina em geral, com raras exceções. Mas o povo tem medo de agulha e tal. É verdade que isso pode ser intoxicação por alumínio? Não, medo de agulha não. É isso, não? A intoxicação por alumínio pode levar a que tipo de reação? Sonhos com quedas de grandes alturas, por exemplo, com perigo de cair de grandes alturas. Sonhos com meteoritos, cometas. Isso é característico da intoxicação por alumínio. Terror ao ver faca ou sangue. Isso é característico da intoxicação com alumínio. Agora, o medo de agulhas, isso tem mais a ver com o teor de silício no organismo. Quem tem o silício desequilibrado normalmente tem medo, pavor, pânico de agulhas, de tomar injeção. Mark Zuckerberg não deve gostar de tomar injeção, porque ele é do Vale do Silício. Mas não necessariamente ele é intoxicado com silício. Tô brincando. O senhor falou do futebol, que seria inútil, mas o senhor se dedica à música. Não é que o futebol seja inútil. Sim. É que a ênfase desproporcional no futebol é que é o erro, não é? Porque se desprioriza a educação, se desprioriza um monte de coisa e se prioriza o supérfluo. É nesse sentido a minha observação. Sim. Não é nada contra o futebol em especial, não. Ele como esporte, tudo bem, é um esporte a mais. O problema é que o brasileiro é obsessivo com isso. Ou era. O futebol no Brasil, inclusive, ganhou assim, um foro de arte, eu acho que merecidamente, porque a gente conseguiu, num período longo até, produzir grandes jogadores e grandes jogadas, um tipo de dinâmica se dava no campo que pode ser aferido do ponto de vista estético como uma grande exibição de um balé ou de música. Eu queria saber como é que o senhor se interessou pela música ao ponto de chegar a compor, como é a sua vida estética musical, como é que se deu esse interesse? Desde pequeno, eu tive pais que me educaram musicalmente, me fizeram ouvir boa música, música clássica e etc. Então eu já era atraído nisso. Mas em 1968, eu assisti um filme famoso 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. E esse filme tinha uma trilha sonora excepcional de músicas clássicas. E as músicas desse filme me tocaram profundamente. A partir daí eu tomei a decisão de me aprofundar na música. E comecei a aprender música e por aí fui. E começou a compor? Comecei a compor depois de alguns anos, depois de algum treinamento, né? Mas o senhor, especificamente assim, o que o senhor compôs? Assim, que você tem um estilo, assim, peças de câmara, sinfonias, o que o senhor... Sim, eu tenho sinfonias, tenho peças de câmara, tenho várias peças já compostas. Você pode acessar meu canal no YouTube, Ricardo Chemas, que é um canal só de músicas.
Suas? minhas. Oh, que beleza aí, uma boa dica. Basta Executadas... botar Ricardo Chemas, executadas por mim e pelos sintetizadores. Ah, legal, legal. Ah, uma boa dica, eu vou ouvir, viu? Fiquei agora interessado. São estranhas, não espere coisa comum, não. É assim que é bom. Eu São lembro, diferentes. tem uma história, uma piada que o Walter Smetak teria feito com o senhor quando o senhor mostrou a música. Como é essa história? Não, essa história, essa piada do Smetak foi o seguinte: o Smetak estava de mau humor um dia e eu cheguei para ele com um esboço de uma peça que eu estava compondo. Eu estava no começo, não sabia escrever música ainda direito. Então ele olhou e disse... Eu perguntei o que ele achou, ele disse: Debussy escreveu La Mer e você escreveu La Merda. O velho tinha um humor cáustico, característico. Ele dizia o que vinha na cabeça. Sim. É uma boa piada. É uma boa piada. É um bom trocadilho. Daniele Campos, com 2 L, quer fazer uma pergunta. Olá, professor. Frequentemente, a gente vê principalmente homens, isso não sei se é real, mas a olho nu, né? Principalmente homens se recusarem a ir a hospitais, a fazerem tratamentos, a tal ponto de deixar a doença irreversível, até buscar ajuda. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa negação, porque ao mesmo tempo somos uma sociedade brasileira que temos muito tabu com a morte. A gente não quer falar sobre esse momento desconhecido. Então, essa negação chega a tal ponto de negar, e o senhor deu explicações tão objetivas, por exemplo, relacionando ao sonho. Então, o que faz a gente não enxergar de forma objetiva algo que é inerente ao ser humano? Você já disse o medo da morte, mas também, principalmente, a ignorância, viu? A falta de informação sobre saúde. Quer perguntar mais não? Tem aqui um depoimento de uma ouvinte, uma internauta, aqui no YouTube, Daniele, Keila Rezende. Ela disse o seguinte: a terapêutica não convencional salvou a vida de minha mãe, de uma doença neurodegenerativa. Dr. Ricardo Chemas, o melhor. Teve também um rapaz que perguntou, Luiz Silveira: Dr. Chemas, você vê obtendo resultados expressivos no tratamento do Alzheimer? Expressivos é uma palavra excessiva. O Alzheimer ainda é um desafio muito grande. A gente consegue melhoras. Melhoras, sim. Mas a significação não é de grande monta, viu? Alzheimer ainda é um desafio muito grande. Nós mesmos desenvolvemos um medicamento para Alzheimer há uns 20 anos atrás, à base de uma planta encontrada no Brasil em grande quantidade na orla, chamada Calotropis procera. E esse medicamento ajuda bastante a conter a doença nas fases iniciais. E há medicamentos também, suportes para a cognição, como a vitamina B12, a fosfatidilcerina, que é uma fosfolípida cerebral, que conseguem melhorar. Fora a medicação convencional, né? Como a galantamina, a rivastigmina e outras que são utilizadas para o tratamento da doença. E é uma doença terrível, e de fato, assim, o senhor bem disse, ainda é um mistério grande para a humanidade. E para mim, especificamente, me choca ver algumas figuras cuja imagem pública é da lucidez e da grande sagacidade mental, e de repente... deterioram, é isso. O Alzheimer não respeita ninguém, nem com um prévio brilho intelectual, nada disso. Décio Pinhatari ficou com mal de Alzheimer, e agora eu soube de uma outra figura, um grande intelectual brasileiro, que eu não vou dizer porque o fato ainda não ficou público, que também está com mal de Alzheimer, uma pena enorme. Mas o que é que causa, assim, do que se sabe, o que é que... Existe uma proteína chamada proteína beta-amiloide que se acumula no cérebro e dá várias placas
sobre o tecido cerebral degenerando. Isso é o que se sabe. O que provoca exatamente, ninguém sabe. Por que alguns indivíduos têm e outros não têm, também não se sabe. Se tentou correlacionar com vários fatores. O próprio alumínio, tentou se correlacionar com outras causas, como tranquilizantes, uso pregresso de tranquilizantes tipo clonazepam, o Rivotril, né, se falou muito nisso. Mas a verdade é que ninguém sabe com certeza. E o uso indiscriminado de medicamentos? A gente vê hoje, inclusive, aqui às terças-feiras, a doutora Gilda Fuchs é uma sexóloga titular da cátedra, e ela sempre chama atenção para o uso que jovens vêm fazendo de Viagras e esses citratos de sildenafila para ter uma performance cinematográfica e tal, e que gera um risco. A gente sabe que também no caso das neuropatologias, digamos assim, existe a pessoa quer dormir, toma um remédio, que às vezes não é exatamente para isso. Você está com dificuldade de dormir naquele dia. Os tranquilizantes são muito perigosos, os benzodiazepínicos. Qualquer remédio que você for tomar, que você vê uma faixa preta, uma tarja preta, suspeite que ele é ruim para você. Só em casos excepcionais se admite uma tarja preta. Eu mesmo, no consultório, evito passar benzodiazepínicos, que é essa família de medicação tranquilizante, né? Como Rivotril, Valium, Lexotan, Lorax, todos esses. Então, a gente, quanto menos puder passar esses remédios para os pacientes, melhor. Porque além de eles darem uma dependência severa, é difícil o indivíduo se livrar deles. Uma vez que começou a tomar, dificilmente larga. E eles causam neurodegeneração. Então tem muita gente que ficou triste, um dia fala, estou deprimido, autodiagnostica assim, uma depressão, consegue um amigo que é médico, dá uma receita, chega na farmácia, toma um remédio e está destruindo a vida. Terrível, está destruindo a mente. Fica um alerta. Tem uma pergunta aqui de Elson Souza, ele mandou algumas perguntas, mas ele está perguntando que livros o senhor recomendaria. Mas livros no geral mesmo, acho até que essa pergunta é boa. O senhor já disse que o que identifica um sujeito inteligente não é necessariamente o nível da erudição, mas o interesse múltiplo é uma característica cabal. Não sendo necessariamente da ciência ou coisas assim, mas livros de literatura. O que é que o senhor lê e que recomendaria para um brasileiro, um jovem baiano, soteropolitano que está nos ouvindo agora e que quer enriquecer a mente e a alma? É uma pergunta difícil. Eu fazer uma seleção de livros. Um livro que te impactou, assim, que você leu e falou, puxa, eu, por exemplo, sempre que me perguntam, eu só penso Grande Sertão Veredas. Eu pensei nele. É o livro que me vem à cabeça imediatamente. Eu fico até com vergonha, porque eu já estou repetitivo com esse título. Eu aconselharia para o leitor brasileiro. Me veio isso na cabeça e eu não disse. Qual? Mas Grande Sertão Veredas é uma opção em primeiro lugar para o brasileiro. Dá uma olhada mesmo, com atenção nesse livro. Agora, o que me impactou muito na juventude foi a leitura da Divina Comédia de Dante, que não é uma leitura fácil. Mas quem disse que as boas leituras são fáceis? Né? Não são. Exige esforço, dedicação por parte de quem vai ler. Afinal de contas, é um manuscrito produzido no século XIII. A uma distância de muitos séculos. 700 anos ou mais. Mas é muito interessante o estudo da Divina Comédia como uma forma de abrir a mente do indivíduo.
E é bonito, né? Aquele edifício de rimas, aquelas imagens todas, né? Lasciate ogni speranza voi che entrate. Pois é. É pesado. Definitivo, né? Porra, eu acho que é. Esse é pesado. Nel mezzo del cammino de nostra vida. É tenso. Professor, o nosso tempo está infelizmente acabando, mas falando ainda na questão das doenças mentais, da situação mental do ser humano, o diagnóstico melhorou muito, né? Nas últimas décadas. Tanto que às vezes a gente hoje tem a impressão de que tem mais incidências, mas talvez só tenha melhor diagnóstico. Isso, só tem melhor caracterização da doença. Mas não aumentou os casos. Uhum. Não ficou mais maluco. Não. Já era. Aumentou proporcionalmente ao crescimento da população. Sim. Mas não que a incidência de loucura tenha A gente não tem uma aumentado. época mais maluca do que as outras. Não. Não. A gente sabe melhor agora identificar. E o tratamento melhorou? A gente tem... Melhorou muito. de- Existem drogas excepcionais hoje, com bem menos efeitos colaterais e com mais eficácia. Por exemplo. Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, existe uma droga chamada fluvoxamina, que é excelente. Para a esquizofrenia, existem os antipsicóticos atípicos, que são drogas também sem efeitos colaterais significativos e que melhoram bastante o paciente, como a lurazidona, por exemplo, como a olanzapina. Então, essas drogas modificaram muito o panorama de tratamento da doença mental. E o canabidiol? Tem um ouvinte que mandou aqui uma pergunta. E o Brasil tem uma polêmica porque é o princípio do THC, né, da maconha, do cannabis extraído. Mas já é base medicinal, eu já prescrevo no consultório, existem firmas comercializando isso no país, firmas grandes, multinacionais inclusive, e já é uma medicação de base dos consultórios psiquiátricos, para vários casos importantes, Sim. para crianças com autismo, para ansiedade, para insônia. E o uso da maconha, doutor, o uso recreativo da maconha, ele tem que tipo de riscos? Ou, enfim, o risco é maior do que o de outras drogas que são lícitas, como álcool, por exemplo? Ou como é que o senhor enxerga essa discussão, inclusive em torno de uma possível regulação, legalização do uso? Olha, isso é um ponto muito delicado, porque tem toda a questão do vínculo com a marginalidade, né? Sim, mas tirando isso, supondo que, Mas assim, para tirar isso, procurando já é um isso esforço para justamente hercúleo. diminuir a marginalidade, ou seja, é marginal porque está fora do controle do Estado. Já é liberado porque as pessoas já estão usando, e usando de forma cada vez mais desregulada, porque realmente não tem regulação. Do ponto de vista meramente científico, a maconha é um risco gigantesco, assim, que justifique, por exemplo, a proibição? Tudo depende do uso, se for uso ou for abuso, né? Se o indivíduo usar em quantidades desmedidas, ela pode dar até atrofia cerebral. Vixe. Como Mas, tantas outras se o coisas. indivíduo usar com moderação, aí eu não posso fazer apologia do uso de uma droga Não é ilegal fazer, também. não é isso. Possível isso. Sim. Mas, usando com moderação, não teria um risco cerebral, alguma coisa assim, sei lá. Incentivar, por exemplo, dizem que as paranoias podem ser E se o estimuladas. indivíduo tem uma doença mental prévia, o uso da maconha, como de qualquer alucinógeno, pode desencadear crises psicóticas. Se ele tem uma predisposição genética para isso. Sim. Sim. Vai terminar, infelizmente nosso tempo acabou. O nosso ouvinte perguntou dos livros, eu quero fazer uma última pergunta. Eu queria deixar um livro em especial, Diga. recomendado. 2 livros. Opa. Todos 2 são do falecido astrônomo Carl Sagan. Um deles se chama Cosmos. Eu digo que é uma leitura obrigatória para todo ser humano esse livro. Cosmos.
E o outro, que é também do Carl Sagan, que se chama Os Dragões do Éden. Isso pode ser encontrado na estante virtual. Exemplares usados, mas em bom estado. Sim. E quem foi o compositor que marcou a sua vida? Beethoven. Que beleza. Marcou minha vida pela personalidade dele e pela música dele. Mais as sinfonias ou mais os quartetos, essas composições mesmo? No início, as sinfonias, né? Depois, com o amadurecimento, os quartetos. É. Ô, professor, eu ficaria aqui se pudesse a noite inteira, mas infelizmente a voz do Brasil bate a porta. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, James, a oportunidade. E é isso, espero que tenhamos outras. Foi um prazer, Dr. Ricardo Chemas.